Livro de Neemias, capítulo 1. Nós leremos dos versos 1 a 4. Neemias, capítulo 1, versos de 1 a 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema as marcas de um consolador. As marcas de um consolador. O livro de Neemias fala fundamentalmente sobre restauração. Restauração na vida, na família, na igreja, na sociedade. Este livro é absolutamente pertinente, atual, necessário. Talvez um dos livros mais urgentes para a atual geração. Porque nós estamos vivendo num mundo fragmentado, nós estamos vivendo num mundo onde há lares desfeitos, onde há crises na igreja e igrejas em crise. Estamos vivendo um tempo de sociedade enferma. Por isso este livro é absolutamente pertinente para a igreja contemporânea. Mas este livro também é um livro que versa sobre liderança. Este livro talvez seja o mais extraordinário manual para qualquer empresário. Gente que ocupa posição de liderança em quaisquer segmentos da sociedade deveriam olhar para este livro como um dos mais excelentes manuais sobre liderança moderna. Com esse livro e nesse livro aprendemos a planejar o nosso trabalho, aprendemos a organizar o nosso tempo e os nossos recursos, aprendemos a integrar nossas tarefas com a tarefa de outros, aprendemos a motivar os outros e avaliar os resultados. Ainda o livro de Neemias é um livro que nos ensina a lidar com oposição. Como trabalhar com entusiasmo, sem perder a motivação, quando enfrentamos oposição, quando enfrentamos críticas, quando enfrentamos conspiração. Quem é um líder na perspectiva de Neemias? O verdadeiro líder é aquele que está pronto a abrir mão de seus sonhos, de seu conforto, para abraçar desafios e riscos, quando este desafio é resgatar a dignidade daqueles que estão debaixo de opróbrio. Eu queria hoje examinar com vocês estes 4 primeiros versículos, mas nós não poderíamos fazê-lo sem entendermos algumas coisas primeiro. Primeiramente, eu gostaria que você olhasse comigo o contexto histórico do cativeiro babilônico, porque este livro é um livro pós-exílico. E nós temos que entender, em primeiro lugar, o contexto do cativeiro babilônico. Você se lembra que o Reino do Norte, formado pelas 10 tribos, também chamado de Efraim, que se iniciou no ano 931 com a morte de Salomão, teve 19 reis. Nenhum deles andou com Deus, em 8 dinastias. E o Reino do Norte, então, foi entregue nas mãos da Síria pelo próprio Deus e levado para o cativeiro de lá, nunca mais retornou. O Reino do Sul, as 2 tribos do Sul, Benjamim e Judá, não aprenderam a lição com o Reino do Norte, embora tivessem 20 reis, numa única dinastia, a dinastia davídica, teve altos e baixos com homens que andaram com Deus e outros homens que desonraram a Deus, mas no final este povo também se desvia,
se entrega à apostasia, não ouve a voz dos profetas, ao contrário, persegue os profetas, mata os profetas, e Deus então entrega Judá nas mãos da Babilônia, e este povo é levado para o cativeiro, e permanece no cativeiro durante 70 anos. Segunda coisa que eu chamo a sua atenção é o retorno do cativeiro babilônico em 3 levas. 70 anos na Babilônia, a Babilônia caiu, Deus entregou a Babilônia nas mãos do Império Medo-Persa. A política dos reis persas era uma política diferente, não era de arrastar os seus conquistados para o seu território, mas remeter os conquistados para a sua própria terra, dominando-os em seu próprio território. E desta maneira Ciro, ao ouvir a profecia de Jeremias, de que Deus falara acerca dele, de que Deus o estava levantando para libertar o seu povo do cativeiro, Ciro, o rei persa, determina a volta de Judá para Jerusalém, para a reconstrução do templo. E este povo então retorna em 3 levas. Primeiro sob a liderança de Zorobabel. 59 anos depois, sob a liderança de Esdras. 13 anos depois, sob a liderança de Neemias. De tal maneira que o cativeiro foi em 586, o primeiro retorno se deu em 516, 70 anos depois. 59 anos depois, Esdras retorna em 457, 13 anos depois, Neemias retorna no ano 444 a.C. Você percebe que os objetivos das voltas são claros. Sob Esdras, sob Zorobabel, para a reconstrução do templo, sob Esdras, para ensino da lei, e sob Neemias, para a reconstrução dos muros. Em terceiro lugar, eu quero chamar a sua atenção, à guisa de introdução, sobre o opróbrio dos que voltaram do cativeiro. Quando o povo voltou, acontece um fato interessante. Eles voltam para reconstruir a cidade, reconstruir o templo. E logo que chegaram, diz a Bíblia que os samaritanos tentaram fazer uma aliança com eles, dizendo: olha, vamos nos associar a vocês. Nós adoramos a Deus como vocês. Queremos participar com vocês da construção do templo. Mas os judeus que voltaram disseram para eles: não, vocês não têm parte conosco neste trabalho. Nós não aceitamos parceria com vocês. Nós não aceitamos vocês se associarem conosco. E você poderia perguntar: não seria isso uma discriminação? Não seria isto um racismo desses judeus, rejeitando os samaritanos? Qual foi a razão desta rejeição? Discriminação racial? Absolutamente não. Absolutamente não. E eu quero chamar a sua atenção para você entender isso, porque este é um princípio espiritual fundamental aqui, e você vai entender o que é que está por trás desta perseguição que paralisará a construção do templo. Com a sua Bíblia aberta comigo, por favor, abra em Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4. Logo nos 3 primeiros versos diz assim: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel. Preste atenção que eles eram os adversários. Chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Por que é que eles não aceitaram? A resposta você vai encontrar, e eu chamo a sua atenção para essa leitura também, no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 17. Versículo 24. Segundo livro dos Reis, 17, verso 24. Diz assim:
O rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Versículos 33 e 34 deste mesmo capítulo. De maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje, fazem segundo os antigos costumes, não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. O que você está percebendo é o seguinte: logo que Zorobabel chegou, os samaritanos quiseram se aliar a eles, e eles rejeitaram. Por que rejeitaram? Porque os samaritanos não adoravam o verdadeiro Deus. O que os samaritanos propuseram foi uma espécie de ecumenismo, dizendo o seguinte: não importa o Deus que nós adoramos, vamos trabalhar juntos. Não importa a sua teologia, vamos nos unir. Não importa a sua crença, vamos nos associar. E louvado seja Deus, Zorobabel e os líderes de Judá tiveram discernimento espiritual para não se unirem. O ecumenismo nunca foi uma proposta divina. Sempre que o povo de Deus abriu mão das suas convicções, da sua fé, da sua teologia, da sua fidelidade a Deus, para se unir a outros que não adoram a Deus de acordo com os preceitos de Deus, esta aliança trouxe derrotas fragorosas ao povo de Deus. O que você vai encontrar em seguida é que, diante da rejeição dessa proposta ecumênica, os samaritanos então se opõem à obra, escrevem uma carta ao rei da Pérsia, e nesta carta o rei da Pérsia, eles diz o seguinte: olha, fique esperto, porque esta maldita cidade, esta perversa cidade de Jerusalém está sendo reconstruída. E se essa cidade for reconstruída, este povo não vai pagar imposto ao rei da Pérsia. Eles vão se insurgir contra o rei, eles serão insubordinados ao rei, e o rei então perderá o controle sobre Jerusalém. E diz a Bíblia que o rei então, Artaxerxes, escreve em resposta aos líderes samaritanos, dizendo o seguinte: paralisem a obra, paralisem a reconstrução do templo e da cidade. É preciso entender isso, para notarmos a ousadia e a coragem de Neemias, quando chega diante do rei, para pedir que o envie a Jerusalém para a reconstrução dos muros quebrados da cidade. Esse é o contexto. Então o povo está debaixo de opróbrio, de pobreza, de oposição, não apenas dos inimigos ao redor, mas estão debaixo de um decreto do próprio rei da Pérsia, que estão impedidos de reconstruir o templo e os muros de Jerusalém. Dito isto, irmãos, então nós podemos entrar nesse texto, para entender a mensagem desses 4 primeiros versículos de Neemias. Neemias, um homem consolador. Qual o retrato, qual o perfil deste homem consolador? Em primeiro lugar, as marcas de um consolador são vistas num homem que está a serviço de Deus e dos homens. Um consolador está a serviço de Deus e dos homens. Vamos ver em primeiro lugar o seu nome. Neemias. Agora com a sua Bíblia aberta em Neemias, por favor. Abra sua Bíblia aí comigo no capítulo 1 de Neemias. As palavras de Neemias. O que significa o nome Neemias? A palavra Neemias significa confortador dado por Deus, ou aquele que consola. Neemias é um consolador. Por que você nota que este homem é um consolador? O consolador é aquela pessoa que tem o coração aberto para ouvir o drama dos outros. O consolador é aquela pessoa que, não importa quão ocupado esteja, em quão alta posição esteja, ele tem tempo, ele tem agenda para receber,
para acolher aquelas pessoas que chegam na sua aflição, na sua dor, e tem disposição de ouvir aqueles que têm aflições para serem contadas e narradas. Neemias é um homem de coração aberto, de ouvidos abertos, para escutar o clamor, o gemido, a dor, o sofrimento daqueles que o procuram. Segundo lugar, vamos ver a sua ocupação. Você nota no versículo 11, nesse tempo eu era copeiro do rei. Aqui no caso do rei Artaxerxes I. Naquela época, os reis eram muito inseguros. Eu não sei se você sabe disso, mas quanto mais poder um homem tem, mais seguro ele se sente. Mais medo de perder o poder ele tem. Mais medo de ser traído ele tem. E naquela época, sobretudo, havia muita traição, muita conspiração, e muitos reis eram mortos envenenados. E era muito comum se envenenar os reis no vinho que ele bebia, na comida que ele comia. Então, uma das mais altas funções que uma pessoa podia ocupar era de um copeiro. Copeiro do rei era um homem da mais alta confiança. O rei apostava a sua vida, a sua segurança pessoal, a sua saúde nas mãos deste homem. Neemias nasceu no cativeiro, porque já tinha se passado mais de 70 anos. Se você notar, nesse momento aqui, nesse momento que Neemias está se levantando, já tinham 142 anos do cativeiro. Já tinham se passado 59 anos entre Zorobabel e Esdras, mais 13 anos entre Esdras e Neemias. Você vai notar então que são 142 anos depois do cativeiro babilônico. O que você percebe que são 72 anos depois da primeira leva que já chega em Jerusalém. Por isso esse homem certamente nasceu na Babilônia. Ele não podia ter nascido em Jerusalém e levado para o exílio, porque se isso fosse verdade, no mínimo, se ele saiu no dia que nasceu, já estaria aí com 142 anos, isso é impossível para aquela época. Por isso ele nasceu na Babilônia. Nasceu numa cultura politeísta. Nasceu num ambiente hostil. Mas este homem, por causa do seu caráter, da sua integridade, do seu compromisso com valores morais absolutos, ele é guindado a uma posição altamente elevada. Copeiro do rei. Não apenas ele cuidava da vida pessoal, da segurança pessoal do rei, ele ocupava uma alta posição política. Algumas pessoas o colocam como primeiro-ministro do rei. Homem de confiança. Homem de confiança. Mas eu quero te chamar a atenção para um outro detalhe. Para você ser um consolador, você tem que ser alguém de confiança. Certamente Neemias era aquele homem confidente do rei. Aquele homem com quem o rei podia contar. O consolador é alguém que escuta o rei, escuta o pobre, escuta o aflito, escuta todos. É alguém que tem ouvidos abertos e coração atento. Este homem era Neemias. Mas ainda você nota em terceiro lugar a empatia de Neemias. Se você perceber, Neemias é capaz de, ao ouvir um relato, sentir o seu coração tocado, sentir lágrimas rolando na sua face, sentir tristeza no coração, sentir um jejuar, para orar, para buscar a Deus. Neemias é alguém capaz de sentir a dor do outro na sua própria pele. Você não poderá jamais ser um consolador, a menos que você sinta a dor do outro dentro de você. Que você mude de endereço e passe a residir debaixo da pele do outro. A sentir com o coração do outro, a ver com os olhos do outro, a perceber com a percepção do outro. Foi isso que Neemias sentiu naqueles 4 meses, entre a informação recebida, até o momento em que ele foi ao rei, para pedir ajuda e pedir socorro. Empatia. Se você quer ser um consolador, você precisa ser uma pessoa empática. Uma pessoa que sinta, perceba a dor do outro dentro de você. A marca de um consolador, em segundo lugar, um homem
que se importa com as pessoas e não apenas com o seu sucesso. Meus irmãos, importar-se com as pessoas, às vezes nós até somos capazes de nos importar. Mas Neemias é aquele homem que está disposto, ao se importar com o outro, a abrir mão do seu próprio sucesso, dos seus próprios sonhos. Veja você, em primeiro lugar, que Neemias é um homem que faz perguntas. Versículo 2: Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Fazer perguntas pode mudar a sua vida. Não tem nada mais arriscado do que fazer perguntas. Não tem nada mais perigoso do que fazer perguntas. Não tem nada mais fantástico, desafiador do que fazer perguntas. Neemias nunca mais foi o mesmo homem depois que fez aquelas perguntas. Quando você toma conhecimento de um problema, você se torna responsável diante de Deus para ser o solucionador daquele problema. Se você não quer se envolver com problemas alheios, seja um alienado, seja um ególatra, seja um egoísta. Viva introjetado dentro dos muros da sua própria individualidade. Não abra janelas da alma para ninguém. Viva só para você. Contente-se com o seu conforto. E você será alienado. E viverá no desfrute dos seus próprios prazeres. Mas se você tiver coragem de fazer perguntas, seja pronto, que Deus vai te levantar para ser um solucionador dos problemas que chegarão a você. Se você não está interessado em ajudar ninguém, por favor, não faça perguntas. É uma hipocrisia eu chegar perto de alguém e perguntar: como vai você? Se eu não tenho tempo para ouvir, se eu não tenho disposição para ajudar. Esta pergunta não deve ser feita, não pode ser feita, a não ser que eu me coloque à disposição de Deus, para ser uma resposta de Deus na solução do problema que me é trazido. Neemias nunca mais foi o mesmo homem depois que fez perguntas. Você pode perguntar: como é que eu posso saber o meu chamado, a minha vocação, o meu ministério, o desafio da minha vida, o sonho de Deus para a minha vida? Meus irmãos, muitas vezes nós descobrimos a nossa chamada, a nossa vocação, o nosso ministério, quando nós somos informados de determinadas necessidades, quando nós ousamos fazer perguntas. Temos nós tido coragem para fazer perguntas acerca da família, acerca da igreja, acerca da nossa cidade, acerca da nossa nação? Nos importamos com os outros ao ponto de fazermos perguntas? Nós vivemos numa geração, irmãos, extremamente individualista. Cada um para si. Cada um no seu mundo. Cada um na sua zona de conforto. Cada um preocupado apenas com a sua vida, com seus interesses. Perdemos de vista esta percepção de que Deus pode nos levantar e quer nos levantar como resposta aos problemas que chegam até nós. Segundo lugar, Neemias é um homem que diagnostica os problemas do seu povo. Quando Neemias é informado do problema daqueles que ficaram em Jerusalém, ele detecta 4 coisas graves que precisam ser resolvidas. Em primeiro lugar, o problema da insegurança. Diz o verso 3, que Hanani informou Neemias: os muros de Jerusalém estão derribados. O que significa isso? Vocês acham que isso era apenas uma obra que um carpinteiro poderia resolver? Que um construtor civil podia resolver? Era apenas algum problema que tijolo e pedra, cimento e areia podia resolver? Cidade com muros caídos representavam a cidade sem segurança, vulnerável, aberta à invasão, ao saque, à expoliação.
O problema que Neemias identifica em Jerusalém, que é uma cidade sem segurança, uma cidade aberta à invasão dos inimigos. Meus irmãos, será que nós não percebemos também que nós vivemos em cidades com muros caídos? Quando nós pesquisamos a opinião pública, mais do que emprego, mais do que saúde, os nossos contemporâneos estão pedindo segurança. Segurança. Nós estamos nos enjaulando dentro de casa, botando trancas, reforçando as portas. Temos medo de sair de casa. Olhamos para o ser humano e vemos o ser humano um monstro, uma ameaça. Temos medo. Não tem nada mais pavoroso, eu não sei se você tem essa sensação desagradável, desconfortante. Você está andando na rua e de repente você olha para as pessoas desconfiado. Você tem medo do seu semelhante. Se a pessoa está andando perto de você, você acha que ela é inimiga, que ela está querendo usurpar você, assaltar você. Você tem medo. Nós estamos vivendo uma época de insegurança absoluta, onde cresce o narcotráfico, a violência, o assalto, o arrombamento, a delinquência, os assassinatos, os crimes de aluguel. Nós estamos vivendo uma época de muros caídos na nossa geração. E é preciso que estes fatos nos incomodem, como incomodou Neemias. Mas o que mais Neemias viu? Segundo lugar, segundo problema que Neemias percebeu, segundo diagnóstico de Neemias, foi a injustiça. E as portas queimadas, diz o verso 3. O que significa portas queimadas? Você vai notar na Bíblia que as portas eram um lugar onde os juízes julgavam as causas do povo. Os juízes ficavam às portas, na entrada da cidade, julgando as causas. Quando o povo entrava ali, levavam suas demandas, suas causas. E então os juízes julgavam. Quando diz que as portas estão queimadas a fogo, significa que nessa cidade não havia justiça, que o judiciário estava falido, que campeava a corrupção, o desmando, não havia lei, não havia justiça. Queridos irmãos, não há desespero maior para a sociedade quando o poder que deve julgar, que deve fiscalizar a aplicação das leis, se corrompe, se mancomuna com o mal, se associa e se atrela àqueles que praticam o mal. Vivemos o drama de um poder judiciário levedado pelo fermento da injustiça. E este foi o drama que Neemias detectou na sua querida cidade, a cidade de seus pais, a cidade de Jerusalém. Não é este o drama que vivemos hoje. Não é essa vergonha que cai sobre todos nós, quando as CPIs destampam aquilo que está escondido, oculto, ficamos corados de vergonha, como Neemias descreve na sua oração, porque a corrupção, a violência, a injustiça se estabelece em todas as altas rodas do poder, em todos os corredores do poder, gerando injustiça, gerando violência, gerando impunidade. Mas o que mais Neemias diagnostica na sua cidade? Em terceiro lugar, ele diagnostica o problema da pobreza. Os restantes que não foram levados, diz o verso 3, para o cativeiro, se acham lá na província e estão em grande miséria. Em grande miséria. A pobreza, o espólio. Queridos irmãos, aquele povo vivia debaixo de escombros ainda. Imagine você o que é viver numa cidade sem ser reconstruída 142 anos, debaixo de escombros. Já pensaram nisso? Nós estamos hoje estarrecidos diante deste drama do sul da Ásia, e a angústia é que isso vai demorar 1, 2, 3 anos para essas cidades serem reconstruídas. Você já imaginou o que é uma cidade viver debaixo de escombros 142 anos? A pobreza, o opróbrio, a miséria, o espólio, cidades desguarnecidas, sem justiça,
sem lei. Aquele povo estava vivendo na miséria. Não é este o retrato da nossa sociedade hoje? Quando 40% da população vive abaixo da linha da miséria, da fome. Este fato mexeu com a alma, com o coração de Neemias. Às vezes, queridos irmãos, nós estamos vivendo uma época em que a nossa alma fica insensível diante dos dramas que estão acontecendo aí ao nosso redor. Neemias estava naquela época a 1.500 quilômetros de distância. Ele estava na cidadela de Suzã. Ele nunca vira Jerusalém, era a cidade de seus pais, ele nunca estivera lá, mas os dramas da sua cidade afligem a sua alma. E ele diz em quarto lugar, ele diagnostica o problema do desprezo. Versículo 3, ele diz assim: e a cidade não apenas está debaixo de opróbrio, mas também está debaixo de desprezo. Não apenas miséria, não apenas pobreza, mas abandono, esquecimento. Mas, queridos irmãos, Neemias, em terceiro lugar, é um homem que se levanta como resposta de Deus aos problemas do seu povo. Ele não apenas diagnostica, ele diz: Deus, eu quero fazer alguma coisa. Amado irmão, minha querida irmã, eu creio que se nós nos reunirmos aqui para estudarmos a Bíblia apenas para sermos informados, sem fazermos nada, sem pormos a mão na massa, sem nos comprometermos, nós nos tornaremos ainda mais culpados diante de Deus. Conhecimento sem ação não nos justifica diante de Deus, nos torna mais responsáveis e mais culpados. Quando Neemias tomou conhecimento do drama que a sua cidade, a cidade de seus pais está vivendo, ele disse: Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Ele se colocou nas mãos de Deus. Ele se apresentou a Deus e disse: Deus, conta comigo. Ele abriu mão dos seus sonhos, do seu conforto, do seu sucesso, do seu emprego seguro, do seu alto salário, da sua zona de conforto, do seu prestígio, de estar na cidadela de Suzã, no lugar onde estava o palácio real, o palácio de inverno, com mesas tão fartas, com privilégios tão grandes, para se colocar nas mãos de Deus, para realizar os sonhos de Deus. Nós precisamos abrir mão, às vezes, de ter determinados projetos pessoais, para abraçarmos projetos mais audaciosos, mais ousados. Louvado seja o Senhor, porque Neemias abriu mão do conforto, do sucesso, da fama e da riqueza. Ele se tornou conhecido. Tivera ele sido apenas um copeiro de Artaxerxes I, e viveria no anonimato. Preste atenção nisso. As pessoas honradas, as pessoas que o mundo conhece, reverencia e aplaude, não são aquelas que vivem encasteladas no seu prazer pessoal, mas são aquelas pessoas que abrem mão do seu sucesso, da sua fama, de seus sonhos, abrem mão da própria vida. Estas sim tornam-se conhecidas. Estas sim têm razão para viver. Estas sim se tornam bênção. E Deus honra. Neemias tornou-se honrado, não porque era copeiro do rei, mas porque abriu mão do seu sonho para realizar um projeto do coração de Deus, a restauração da sua cidade. Às vezes algumas pessoas, ao relatarem sobre o que deixaram para servir a Deus, quase que contam isso como se fosse um grande favor que estão prestando para Deus, ou como se fosse um grande sacrifício que estão fazendo por amor a Deus. Eu gosto daquela famosa frase de Carlos Studd, aquele grande esportista inglês, rico, famoso, que largou mão de tudo para ser missionário na China, na Índia, na África. E quando alguém perguntou se ele estava fazendo um sacrifício muito grande, ele disse: não, absolutamente não. Se Jesus Cristo é Deus, e Ele morreu por mim, eu não posso realizar nenhum grande sacrifício por Ele. O que Ele fez por mim é incomparável, absolutamente incomparável. Mas em terceiro lugar, queridos, é preciso entender que um homem consolador é um homem capaz de sentir na pele a dor do seu povo. Diz a Bíblia que quando Neemias escutou o relato de Anani,
Versículo 4 nos informa: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. Quanto tempo faz que você não chora? Por uma causa digna de choro. Qual foi a última vez que você chorou? Ao saber do drama de alguém, da dor de alguém, do sofrimento de alguém. William Hopkins orava frequentemente a Deus e pedia: Senhor, dá-me o dom das lágrimas, Senhor. Irmãos, nós vivemos numa geração de insensibilidade emocional. Somos capazes de ver na televisão 150 mil pessoas mortas por uma tragédia, milhões de pessoas desabrigadas. Tomaram a nossa refeição normalmente. Assistimos os telejornais e vemos tragédias na esquina da nossa casa. Isso não nos abala mais. Isso é um mal, terrível mal. Estamos perdendo a sensibilidade, estamos perdendo a capacidade de chorar. Estamos anestesiados, petrificados. E por que ele chora? Ele não chora apenas por causa do drama do povo, ele chora porque o drama do povo de Deus significa que o nome de Deus está sendo desonrado. Porque as nações gentias estavam dizendo: este Deus não pode salvar esse povo. Este Deus não tem poder de libertar esse povo. Este Deus não tem capacidade de tirar esse povo deste opróbrio, debaixo desses escombros. É com a glória de Deus que Neemias estava mais preocupado. Será que nós choramos quando o nome de Deus está sendo zombado e escarnecido porque as pessoas que dizem ser o povo de Deus estão debaixo de opróbrio? Mas diz o texto, em segundo lugar, os problemas do seu povo levou Neemias a um profundo lamento. E você nota que ele recebe esta informação no mês de Quisleu, mês de novembro, dezembro. E só no mês de Nisan, 4 meses depois, é que Neemias vai ao rei conversar com ele. 4 meses de choro, de lamento, de jejum, de pranto. Amados irmãos, às vezes o nosso lamento não dura 1 minuto, não dura 1 dia, não dura 1 semana. Às vezes os nossos sentimentos são como aquilo que Oséias descreve: ó Judá, o teu amor por mim cedo passa. É como a névoa. Não temos sentimentos profundos. Não sabemos o que é chorar verdadeiramente, o que é prantear verdadeiramente, o que é passar por um quebrantamento genuíno, profundo, verdadeiro, autêntico. Mas finalmente, queridos, finalmente, a marca de um consolador. 4º lugar, um homem que busca os recursos do céu e da terra para resolver os problemas do povo. Quando Neemias foi informado por Anani acerca do drama do seu povo, ele diz: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A primeira coisa que ele faz, queridos irmãos, ele busca o favor de Deus através da prática do jejum. Ele não só chorou, ele também jejuou. E eu vou perguntar para você: qual foi a última vez que você jejuou por uma causa? Qual foi a última vez que você jejuou pelo povo de Deus? Amados irmãos, nós esquecemos determinadas coisas para a nossa pura perda. Quando você olha para a igreja, será que não temos motivos para jejuar? Quando você olha para as famílias, você não vê motivo para jejuar? Quando você olha para tantas lideranças caindo neste país, você não tem motivo para jejuar? Quando você olha para a sua cidade, vê muros quebrados, portas queimadas a fogo, insegurança e violência, você não tem motivo para jejuar? Quem jejua tem pressa. Quem jejua está dizendo que não pode se conformar com a situação. Quem jejua espera uma resposta do céu. Amados irmãos, se nós jejuássemos mais, teríamos menos opróbrio sobre nós. Eu queria desafiar você, meu irmão, na entrada deste ano, pedirmos a Deus um tempo de restauração. Não foi por acaso e nem sem propósito que o Espírito de Deus colocou no meu coração para nós estudarmos este livro de Neemias. Eu anseio por um tempo de restauração. Restauração na minha vida, restauração na sua vida, restauração no casamento, restauração na família, restauração no relacionamento com os filhos, restauração na igreja, restauração da vida de oração, restauração dos nossos valores.
Precisamos buscar esse tempo. E isso com jejum. Isso com pranto. Mas em segundo lugar, queridos irmãos, nós encontramos Neemias derramando a sua alma em fervente oração. Olha que coisa maravilhosa. Neemias é considerado talvez uma das mentes mais brilhantes na área da administração, na área do gerenciamento. Neemias é um homem pragmático, é um homem prático, é um homem de medidas práticas, é um homem que tem tino administrativo, é um homem que tem noção do problema, é um homem que sabe como abordar o problema, é um homem que tem capacidade de motivar pessoas, de levantar lideranças, de mobilizar o povo para trabalhar. Mas Neemias é um homem que não age sem orar. O grande problema é que às vezes nós agimos, mas não oramos. Nós nos assentamos ao redor de intermináveis reuniões, mas não oramos. Nos afadigamos e planejamos e realizamos reuniões e mais reuniões, mas não oramos. Queremos fazer as coisas pela nossa cabeça, pela nossa própria sabedoria, pela nossa própria força, pela nossa própria estratégia, mas dependemos mais de nós do que de Deus. Neemias orou, Neemias chorou, Neemias jejuou, Neemias lamentou, e toda vez que Neemias tinha que fazer alguma coisa, leia o livro e vamos estudá-lo. Neemias primeiro ora ao Senhor. Que Deus nos ajude a termos discernimento, para entender que de Deus vem a sabedoria, de Deus vem a força, de Deus vem o poder, de Deus vem a estratégia. Em terceiro lugar, diz a Bíblia que Neemias buscou o favor do rei. Que coisa maravilhosa. Ele busca a ajuda do céu, mas ele busca também a ajuda da terra. Ele vai ao rei. Você nota isso no versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração de teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Ele está orando 4 meses. Jejuando 4 meses, chorando 4 meses, lamentando 4 meses, e no dia que ele vai encontrar-se com Artaxerxes, ele diz: Deus, conceda hoje que eu encontre mercê diante deste homem, Deus. Eu tenho uma causa, Deus. Eu tenho necessidade, Deus, restaurar a minha cidade. Oh Deus, abre o coração deste homem, toca o coração deste homem. Quantas vezes você já fez isso, querido? Quando você foi fazer uma prova, quando você foi fazer um concurso, quando você foi procurar um emprego, quando você foi conversar com alguém, quando você foi se relacionar com alguém, quando você foi buscar a solução de um problema, você orou, clamou: Deus, pavimenta o caminho, Deus, abre a porta, Deus, abre o coração dessa pessoa, Deus. Busca ajuda do céu, busca ajuda da terra. Neemias tinha tantos desafios pela frente, tinha que encontrar o favor do rei, tinha que mobilizar um povo pobre, desmotivado, tinha que tirar entulho, 120 anos de entulho acumulados, tinha que restaurar a dignidade do seu povo. Precisa da ajuda do céu e da terra. Eu termino a conclusão dizendo para você algumas lições práticas. Primeiro, algumas lições práticas. Primeira lição: os problemas aparentemente insolúveis têm solução. Quando homens comprometidos com Deus se levantam na força de Deus para agir. Seu problema parece sem solução? Para Deus não há problema sem solução. Se você se levantar e colocar a sua vida nas mãos de Deus, este problema pode ser resolvido. Segundo, os homens mais eficazes na obra de Deus são aqueles que têm coração quebrantado e conhecem a intimidade de Deus pelo jejum e pela oração. Os homens que mais fizeram foram os homens que mais oraram. As pessoas que mais influenciaram o mundo foram as pessoas que mais prevaleceram diante de Deus na oração. Terceiro, Deus pode levantar você e usar você poderosamente se você tiver coragem de fazer perguntas e sair da sua zona de conforto. Experimente. Deus tem desafios do tamanho da capacidade que Deus vai lhe dar. Você pode ser o instrumento que Deus vai levantar. E a pergunta que faço finalmente: você tem sido um consolador? As pessoas saem mais animadas de perto de você. As pessoas gostam de vir a você. As pessoas têm espaço, têm liberdade para contar para você as suas angústias, suas aflições.
Que Deus nos ajude, que Deus nos levante, que Deus nos use. Amém. Eu quero convidar você para vir aqui à frente. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor. Vamos nos prostrar diante do Deus vivo nesta noite. Eu creio que Deus tem um tempo de restauração para nós, queridos. Eu creio nisso. Eu espero isso. Coloque diante de Deus a sua própria vida. Clame ao Senhor o que precisa ser restaurado na sua vida, na sua família, na sua vida espiritual. Deus, o teu povo precisa de socorro e de ajuda. Estamos vivendo numa cidade, Senhor, com tantos problemas e desafios. Há muros quebrados, Senhor. Há portas queimadas. Não apenas ao redor de nós. Muitas vezes, esses escombros estão dentro da própria igreja, dentro da nossa própria casa. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a termos olhos para ver, a termos ouvidos para perceber a restauração de que necessitamos. Deus, amolece o nosso coração. Ele tem estado tão insensível, Senhor. Perdemos a capacidade de chorar, Deus. Há quanto tempo o teu povo não jejua mais, não lamenta mais, não chora mais? Parece que estamos nos acostumando, Senhor, com os escombros, com o opróbrio. Parece que estamos justificando essas situações todas. Mas tem misericórdia de nós. E levanta aqui hoje, Senhor, este povo que aqui veio nesta noite. Levanta este povo para se conformar com esta situação, para se colocar nas tuas mãos, para ter coragem de fazer perguntas, para se levantar em nome de Jesus como resposta aos desafios e se colocar nas tuas mãos para fazer algo prático, imediato, urgente, para que o teu povo possa ter um tempo de restauração. Contempla, Senhor, cada coração aqui nesta noite. Coração do marido, coração da esposa, coração dos filhos, coração dos pais. Contempla-nos, Deus, como igreja. Tu sabes onde os muros estão caídos, onde as portas estão queimadas, onde há opróbrio, onde há desprezo. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Levanta esta igreja no poder do teu Espírito, Senhor. Levanta as famílias no poder do teu Espírito. Restaura vidas, restaura lares, restaura casamentos, restaura relacionamentos, restaura a motivação, o entusiasmo, o compromisso, a fidelidade, o zelo. Em nome de Jesus, Senhor. Faz a tua obra no nosso meio. Não deixa o nosso coração se conformar, nem ficar anestesiado, meu Deus. Põe a tua mão sobre o teu povo nesta noite. Leva-nos aos nossos lares hoje com o coração desafiado a agir na força do teu poder, por amor do teu nome. Socorre cada vida que veio aqui hoje. Tu conheces as lutas, as necessidades, as aflições, as carências, as causas. A gente aqui hoje precisando de uma palavra tua, Senhor, de uma resposta tua, de um toque teu, de um sinal da tua mão, ó Deus, de uma intervenção soberana tua, por amor do teu nome. Manifesta-te a nós, reaviva o nosso coração, inflama a nossa alma, Senhor, para que experimentemos um tempo de refrigério, um tempo de restauração, para a glória do teu Filho Jesus, para a honra daquele que deu a sua vida por nós, para que ele seja conhecido e exaltado nas nossas vidas. É em nome dele, do Cordeiro amado, nosso Salvador, é que oramos. Amém. Amém.